feto tem direito à vida? É possível aumentar as hipóteses de aborto? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como esse vídeo de hoje, em que eu trato sobre a existência ou não de direito à vida do feto. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Afinal de contas, no Brasil, o feto tem direito à vida? E essa é uma discussão relevante principalmente por quê? Por conta das discussões que existem em torno da possibilidade ou não de ampliar, reduzir ou modificar as hipóteses legais de aborto. E um argumento que se usa muito costumeiramente é, essa discussão ela nem sequer pode existir porque a gente tem na nossa Constituição o direito à vida como uma cláusula pétrea. Nem no nível constitucional a gente poderia traçar essa espécie de discussão. A modificação em relação a isso dependeria de uma outra Constituição. Há quem defenda que mesmo em uma nova Constituição isso não poderia ser discutido porque haveria uma cláusula de vedação de retrocesso em torno de direitos fundamentais, esse tipo de coisa. E eu vou te contar que, para mim, parece que é possível traçar um raciocínio diferente. A Constituição, ela realmente estabelece direito à vida, mas a Constituição não define exatamente o que é vida e nem define exatamente quem são os destinatários do direito à vida. Bom, parece que é óbvio que é destinatário do direito à vida quem está vivo. Agora, de novo, pelo que me parece, o próprio texto constitucional não define quem está vivo. Ah, professor, mas dá para a gente olhar o Código Civil. E o Código Civil diz que desde a concepção são colocados a salvo aí os direitos do nascituro. Bom, é verdade, mas o Código Civil não trata o nascituro, salvo engano, como pessoa. Até porque o próprio Código Civil vai dizer que a personalidade ela começa com o nascimento com vida. Então, o marco, na perspectiva do direito civil, para efetiva aquisição de direitos, eventual transmissão de direitos também, para se contrair obrigações também, esse tipo de coisa, é o nascimento com vida. Então, coloca-se a salvo os direitos do nascituro, mas a efetiva aquisição e gozo dos direitos depende, salvo engano, do nascimento com vida. Veja que isso tem desdobramentos na perspectiva civil ainda extremamente interessantes. Imagine que falece o pai de um determinado feto ainda em gestação. Ele não tem outros filhos, mas ele tem ascendentes vivos, pai e mãe vivos. Faleceu o pai. Imagine que seja alguém que tenha uma grande herança para receber. São colocados a salvo os direitos do feto. Se aquele feto ele se desenvolve plenamente na gestação, nasce com vida, ele é o único herdeiro daquele pai dele pré-morto. E assim será tratado. Se ele não nasce com vida, os únicos herdeiros dele são desse pai aqui pré-morto, são os seus genitores, ou seja, o avô e a avó da criança que não nasceu com vida. Quer deixar um pouquinho mais complicado? No parto, aquela criança, feto, para a criança falece. Se ele nasceu com vida, ele adquiriu a totalidade da herança do pai e transmitirá para seus herdeiros. Quem que será a sua única herdeira? Porque ele acabou de nascer, não teve tempo de casar ainda, de ter filhos, de realizar seu, não teve tempo de nada. A única herdeira dele é a própria mãe. Então veja que nesse caso, saber se aquele
aquela criança nasceu ou não com vida, faz toda a diferença em relação à destinação da totalidade do patrimônio daquele pai pré-morto. Se a criança que falece lá nas circunstâncias do parto, se ela não nasceu com vida, ela morreu antes de respirar, a totalidade da herança vai para quem seriam os seus avós paternos. Se ela respirou uma vez, uma vezinha que seja, faleceu em seguida, a totalidade do patrimônio do pai vai para a mãe aqui, que pode não ter relação nenhuma com a família, não nada disso, mas é assim que trata o nosso Código Civil, veja você. Ah, mas estavam a salvo os seus direitos desde a concepção. Pois é, mas ela não efetivou a aquisição de direitos se ela não respirou pelo menos uma vez. E se houver dúvida, há até um exame que a gente estuda lá em Medicina Legal, meu 5º ano da graduação em Direito da Universidade Estadual de Londrina, né, que é o exame da docimasia hidrostática de Galeno, que parece um negócio meio medieval ainda, mas no fundo consiste em tirar o pulmão da criança, colocar em um recipiente com água, ver se ele boia. Se ele boiar é porque respirou, se ele afundar é porque não respirou. O que marca a completa diferença da destinação do patrimônio. Mas veja, professor, isso talvez não tenha nada a ver com aborto. Tá? É que talvez esse raciocínio todo seja importante para a gente entender, olha, mesmo na perspectiva civil aqui, não adquiriu direitos se não tiver respirado pelo menos uma vez com o nascimento. Então, não adquiriu direitos e de maneira não tem nada para transferir. Tá aí. E se a gente vai para o lado mais do penal, dessa questão do aborto, poder ou não ser descriminalizado, esse tipo de coisa, veja. Parece-me que daquilo que a gente traz dos raciocínios de direito civil, da teoria dos direitos da personalidade e tudo mais, se não nasceu com vida ainda, não tem direitos próprios ainda. Tem determinados direitos que podem ser colocados a salvo. E daí, para a gente ver o limite disso, talvez seja muito útil olhar para o direito penal. E dá para a gente falar em texto normativo, independentemente de interpretação jurisprudencial, desse tipo de coisa, em texto normativo, há pelo menos 2 hipóteses de aborto legal. Quando a gestação implicar risco para a vida da própria mãe ou quando for fruto de estupro. Veja. E aqui um parênteses antes. Mas esses tipos penais com essas exclusões e exceções são de antes da Constituição de 1988 ainda. Bom, é verdade, mas nas ordens constitucionais anteriores a gente também tinha um direito à vida assegurado. Tá certo? De maneira que não me parece que, especificamente em relação a isso, o fato de termos tido uma nova Constituição em 1988 implique necessariamente uma grande controvérsia sobre a recepção ou não. Né? Veja, se a gente considera que, apesar daquelas reflexões de direito civil, para o resto, o feto tem um direito à vida dele próprio, as hipóteses legais de aborto teriam que ser consideradas pena de morte. Se o feto tivesse um direito autônomo à vida. E o pior, pena de morte por fato ou circunstância de terceiro. O que é uma teratologia, uma coisa completamente absurda. Para finalmente aqui, talvez haja um dado de pragmática aqui que mereça ser pensado, em que pese o fato de que tenha suas limitações. É claro que o fato da gente dizer que pessoas que pessoas continuam sofrendo homicídio, assassinato, isso não é um argumento para legalização do homicídio, ou para descriminalização que seja do homicídio, nada disso. Mas, então é claro, eu enxergo essa limitação do argumento, mas é necessário a gente dar uma olhada aí quantas pessoas de classe média para alta você conhece que já foram sequer indiciados ou processados, ou tiver qualquer problema pela prática de aborto.
Quantos médicos você conhece que já tiveram qualquer tipo de problema com polícia, com fórum, com qualquer coisa por prática de aborto? Isso quer dizer que mulheres de classe média ou alta nunca praticaram aborto no Brasil, que nunca houve cooperação de qualquer profissional da área da saúde, nada disso? Para mim parece que talvez possamos concordar que é evidente que não, né? E que então o que a gente tem nesse assunto, que é o assunto do aborto, é uma criminalização da pobreza, que é a criminalização de quem não tem condições de investir um dinheiro para que a coisa seja feita com afastamento de riscos à saúde e também de riscos sociais, o que é uma tragédia, né? E veja, eu falo sobre isso aqui no Brasil, mas você vai encontrar um professor canadense, que é o Ian MacKay, falando exatamente sobre isso, exatamente em relação ao aborto, lá no Canadá, para te mostrar aqui que é um problema que suscita aí preocupação e reflexão de teóricos de outros lugares do mundo também. É um assunto que é bastante complexo, que é bastante polêmico. Eu evidentemente não quero mudar a opinião de ninguém aqui, e eu estou sempre disposto a mudar a minha própria opinião caso haja evidências aí que me pareça que façam sentido. O convite é para pensar, né, e para tentar levar uma série de perspectivas em conta, tá certo? De maneira que eu espero que você tenha gostado do vídeo, ainda que eventualmente discordando, ainda que eventualmente com espírito crítico, mas isso é normal, isso faz parte da gente poder conversar e crescer junto, né? Eu queria te convidar a contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e por que esse vídeo surtiu a sua curiosidade, porque eu gosto bastante de saber até onde os vídeos estão chegando, quem está me assistindo, e na medida do possível gosto também bastante de interagir com o público aqui do canal por meio dos comentários aqui embaixo, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre a finalidade do direito. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha para o vídeo, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material, tá bom? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.